Olá! Muita gente conhece o Bitcoin, claro, mas conhece pelo preço, né? Aquela coisa que sobe e desce o tempo todo. Mas e o valor real por trás disso tudo? Nessa análise, a gente vai fundo nos argumentos fundamentais para responder aquela pergunta. Afinal, por que ter Bitcoin? Vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, uma pergunta que parece simples. Quanto vale uma pizza? Dá para pensar no valor. 50? 100 reais, talvez? E se eu disser que uma pizza, ou melhor, duas pizzas, já valeram 400 milhões de dólares? É isso mesmo. Esse número parece completamente maluco, mas ele é a chave para a gente entender tudo o que vamos conversar hoje. Olha só essa história. Lá em 2010, um programador usou 10 mil bitcoins para comprar duas pizzas. Na época, pareceu um bom negócio. Hoje seria uma das pizzas mais caras do planeta. Essa história real é o ponto de partida perfeito para a nossa questão central. O que de fato dá valor ao Bitcoin? Começando pela primeira seção, a próxima evolução da internet. Para a gente entender o Bitcoin, primeiro é preciso olhar para o cenário maior. Estamos falando da transição de uma web centralizada para um futuro descentralizado. Agora sim, vamos para a seção 2, os 7 argumentos fundamentais. Vamos ver em detalhes os 7 pilares que realmente sustentam a tese de valor do Bitcoin. O primeiro pilar é a propriedade verdadeira. Existe uma frase que é um verdadeiro mantra no universo Bitcoin. Se não são suas chaves, não são suas moedas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, pela primeira vez, é possível ter um ativo digital que é realmente seu. Ninguém pode confiscar, congelar ou censurar, desde que o controle das chaves privadas esteja com o dono. É, em essência, soberania financeira absoluta. Isso nos leva direto para o segundo argumento, a escassez programada. Só vão existir, para todo sempre, 21 milhões de bitcoins, nenhum a mais. Esse número está escrito na pedra, ou melhor, no código. E aqui está o pulo do gato. Diferente de moedas como o real ou o dólar, que governos podem imprimir sem parar, a oferta do Bitcoin é finita. Ponto final. Essa escassez digital, que é garantida por matemática, é uma das suas características mais fortes. Terceiro pilar, descentralização global. A rede do Bitcoin não tem um dono, não tem uma empresa ou um governo no comando. Ela é mantida por uma rede de mais de 15 mil computadores, os chamados nós, espalhados pelo mundo inteiro. Tentar desligar essa rede seria como tentar secar o oceano com um balde. É praticamente impossível. Certo, vamos ao quarto argumento, a proteção contra a inflação. A gente sabe o que é a inflação, né? É quando o nosso dinheiro perde o poder de compra com o tempo. Como a criação de novos bitcoins é totalmente previsível e diminui com o tempo, muita gente enxerga o Bitcoin como uma espécie de porto seguro digital, uma proteção contra a desvalorização das moedas tradicionais. Agora, o quinto argumento, inclusão financeira. E esses números aqui mostram um potencial gigantesco. Pensa só, existem cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas sem acesso a bancos. Ao mesmo tempo, mais de 4 bilhões têm um smartphone. O Bitcoin conecta esses dois mundos. Com um celular, qualquer pessoa pode ter acesso a serviços financeiros globais sem precisar de um banco. Isso se conecta perfeitamente ao nosso sexto pilar, a transparência absoluta. Todas as transações de Bitcoin, sem exceção, são gravadas num grande livro-razão público, a famosa blockchain. Qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode verificar qualquer transação a qualquer hora. Isso cria um nível de transparência que a gente nunca viu antes. E por fim, chegamos ao sétimo e último argumento, a portabilidade extrema. Essa frase aqui resume a ideia de um jeito genial. É como ter um banco suíço no bolso. Na vida real, isso quer dizer que uma fortuna inteira pode ser guardada e levada para qualquer canto do mundo, memorizando apenas 12 palavras secretas, a tal da seed phrase. Não tem nada físico para ser confiscado, para ser barrado numa fronteira. É impressionante. Entramos na terceira seção, o momento estratégico. Ok, já entendemos os fundamentos, mas por que essa conversa sobre Bitcoin é tão importante agora? Basicamente, 3 grandes fatores estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a institucionalização. A aprovação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos abriu a porteira para muito dinheiro de grandes investidores. Segundo, o ciclo do halving, aquele evento que acontece a cada 4 anos e corta pela metade a criação de novos Bitcoins, reforçando ainda mais a escassez. E terceiro, o crescimento da Web3, a internet descentralizada, que precisa de uma moeda digital nativa como o Bitcoin para existir. Seção 4, desafios e o futuro. Bom, para ter uma visão completa, é super importante a gente falar também sobre os desafios que o Bitcoin tem pela frente.
Os principais pontos de debate são, sem dúvida, a volatilidade do preço, que pode ser bem grande, as incertezas sobre a regulação, já que os governos do mundo todo ainda estão tentando entender como lidar com isso, e, claro, a discussão sobre o consumo de energia da rede. São questões bem sérias que a comunidade e os desenvolvedores estão trabalhando para resolver. Então, a grande mensagem que fica é a seguinte: é preciso olhar para o Bitcoin para além da cotação do dia. Vê-lo como uma tecnologia fundamental, com base naqueles 7 pilares que a gente viu, com um potencial real de moldar o nosso futuro digital. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O Bitcoin é a base da próxima fase da internet ou é o maior experimento tecnológico da nossa geração? Na verdade é que essa resposta ainda está sendo escrita dia após dia.